Eu fiz um vídeo anterior e eu falei sobre o voto do ministro Nunes Marques, que é o relator da ADI 2111. Falei também sobre o voto do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou o relator, acompanhou o voto do ministro Nunes Marques. E agora também nós temos o voto do ministro Cristiano Zanin, que acompanha o relator, o ministro Nunes Marques. E muita gente perguntou, o ministro Alexandre de Moraes mudou de lado? Outros perguntando, o ministro Alexandre de Moraes jogou a toalha? E outras pessoas perguntando também, o advogado Cacai, que estão apresentando em alguns vídeos como salvador da pátria, pode trazer algum resultado favorável nesse julgamento? Vejam só. A primeira coisa que nós devemos analisar, o advogado Cacai é um advogado criminalista. Não é um advogado previdenciarista, não é um advogado constitucionalista. É um advogado criminalista, que inclusive tem uma influência política muito grande. Isso aí ninguém pode negar. Tem também um bom conhecimento junto ao STF, mas não tem qualquer poder de modificar a vontade do STF. Nós sabemos que essa decisão nessa ação direta de inconstitucionalidade 2111 depende exclusivamente dos ministros do STF. E todas as pessoas já sabem disso, inclusive o ministro Alexandre de Moraes. Tudo indica que ele não tem como convencer os seus parceiros, essa aqui é a grande realidade, como ele não tem como convencer seus parceiros mudar de opinião a respeito do julgamento da DI 2111, obviamente ele vai concordar com o voto do ministro relator para pôr fim nesse processo. Vimos que o ministro relator já deixou bem claro aqui no seu voto. Veja só, o que ele diz aqui? Voto do relator. Não conheço os embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, a CNTM, e determino a imediata certificação do trânsito em julgado do acórdão primeiro, datado em 31 de março de 2024. Ou seja, ele não conheceu dos embargos de declaração. E se forem opostos outros embargos de declaração, também não serão conhecidos. Essa que é a grande realidade. E o ministro Alexandre de Moraes sabe muito bem que não tem como ele convencer esses ministros que já têm ideia formada a respeito desse julgamento. Veja que que no julgamento da ADI 2111, o ministro Alexandre de Moraes falou a respeito da nova formação. Que essa nova formação estava querendo realmente modificar um acórdão que foi prolatado pela o plenário da Suprema Corte. Ele entendeu que esses embargos, os embargos do INSS não poderia mudar o acórdão. Que esse julgamento, também da ADI 2111, não poderia mudar aquele acórdão do tema 1102. Ele deixou bem claro isso aqui. Porém, o que acontece? Ele sabe que não tem como convencer seus parceiros. Portanto, que ponha fim logo nessa ação direta de inconstitucionalidade 2111, para se analisar se vai enfrentar o tema 1102 ou não, se vai ficar por aí mesmo, se vai acabar por aí mesmo. Essa aqui é a grande realidade. O doutor Cacai, como vocês sabem, é um advogado que está sempre no meio político, inclusive é um defensor do presidente Lula. Sempre apoiou o PT. Veja só esse vídeo dele, depois eu mostro para vocês também sobre por que o ministro Alexandre de Moraes não está apoiando no julgar a toalha e também não mudou de lado. Desculpa pela pergunta tão direta dessa forma. Veja bem, eu entendo que o Bolsonaro é um serial killer em matéria de crime. Né? Em matéria de crime de improbidade, que daria seguramente o impeachment, a Dilma foi caçada sem ter crime, que é um escândalo. O
Bolsonaro teve inúmeros crimes, mas ele detinha a base na Câmara. O impeachment é um processo político-jurídico. Na verdade, a Dilma não tinha a questão jurídica, mas não tinha a sustentação política. Tudo é muito complicado e a gente começa a saber como funciona. Agora, o processo de impeachment acabou. Se acabou o mandato, não vai se falar em impeachment. Agora, eu entendo que o Bolsonaro vai ter inúmeros processos criminais. Não é tão somente, o que já é grave, a questão das joias, uma série de questões que estão sendo levantadas hoje. Eu penso que o Procurador-Geral da República, que é um homem sério, um homem que tem uma formação mais conservadora do que eu gostaria que tivesse um Procurador da República, mas é sério, é íntegro, tem feito um trabalho muito interessante nesse primeiro momento, e acho que ele tem a obrigação, é muita ousadia falar isso para o Procurador da República, mas eu falei isso para ele vezes para o Aras e falei isso vezes para o Lira, tem a obrigação de não deixar na gaveta os inúmeros inquéritos da época da pandemia. Isso é muito grave. Nós fizemos uma representação, eu não faço política de ordem, mas assinei junto com vários advogados que eu respeito muito da ordem, imputando responsabilidade criminal por pelo menos 1/3 da morte de 700 mil brasileiros. Isso foi ontem, viado. Isso não pode ser apagado. Quando eu falava dos poderes imperial do ministro. Essa é a linha de raciocínio do Dr. Cacai, ou seja, a área criminal. Inclusive, como vocês podem ver, tem bolsonarista que não gosta do Dr. Cacai, tem lulista que gosta, porque ele realmente defende os interesses do PT, não talvez juridicamente, mas ideologicamente falando. Está errado com isso? Não. Depende do ponto de vista. Depende de que lado as pessoas estão. Se as pessoas estão do lado do PT, se as pessoas estão do lado do presidente Bolsonaro. Aí vai depender de cada um. Não vamos discutir aqui ideologia. O que vamos discutir é que o Dr. Cacai não é um previdenciarista, ele não tem força para mudar decisão do STF nessa ação direta de inconstitucionalidade. Agora, sobre o ministro Alexandre de Moraes, vocês acham que um ministro que defende uma causa como defendeu essa aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, teria mudado de lado no tema 1102? Ou teria jogado a toalha? Acredito que não. Acompanhem e vejam só. Não há aqui a discussão de se mesclar regras. Essa situação de determinado segurado, vamos aplicar uma parte da lei anterior, outra da lei atual. Não. A nova lei trouxe a regra que vale para todos, permanente, e uma excepcionalidade que era a regra de transição para, repito, evitar prejuízos aos segurados que estavam na transição. Ao se aplicar essa transição, ficou constatado que alguns que deveriam ser beneficiados foram prejudicados. O que eles pedem? E o que pede, a meu ver, é a interpretação aqui conforme a Constituição do artigo 3º. Se a regra de transição veio para impedir prejuízos, e ela gera prejuízos, vamos aplicar a regra permanente. Não vamos inventar uma regra, não vamos para outra lei, não vamos aplicar uma mistura de leis, vamos simplesmente afastar a excepcionalidade que tinha uma única finalidade: impedir prejuízo. Se ela não está cumprindo a sua finalidade, que se dê opção ao segurado de pedir a aplicação normal para a regra permanente, que seria aplicado para todos. E repito, exatamente para evitar que haja prejuízo no benefício. Dessa forma, presidente, para aqueles todos filiados no regime geral de previdência social, até a data da publicação da lei, e repito, 26 de novembro de 99, criou-se uma regra de transição para excluir do cálculo do benefício os salários de contribuição anteriores a julho de 94. E por que o legislador fez isso? E as discussões legislativas todas? Porque no cálculo se pretendia evitar que aqueles salários de contribuição anteriores a julho de 95, ou seja,
5 anos e meio antes da aprovação da lei, a ideia é que esses salários iriam atrapalhar a média, porque eram salários defasados. Então, a regra de transição afasta para não gerar um prejuízo tão grande ao segurado. Só que, em algumas hipóteses, como eu disse, se contar a regra geral, não afastando esses salários de contribuição anteriores a julho de 94, em algumas hipóteses, isso mantém um benefício melhor. Em outras palavras, se o legislador tivesse estabelecido só uma regra, a regra permanente, inúmeros segurados teriam sido beneficiados. Beneficiados não. Inúmeros segurados não teriam sido prejudicados. Agora, o legislador quis ajudar. Só que, ao tentar ajudar, todos prejudicou muitos. Se extirpássemos a regra de transição, esses muitos teriam o mesmo tratamento. Eu faço questão de insistir nisso, porque eles não estão pedindo um tratamento especial, o mesmo tratamento de todos os demais. Excelência, me concede uma parte, Ministro Alexandre. Estamos todos aqui acompanhando atentamente o voto de Vossa Excelência. É uma matéria que demanda essa minudência percussiente. Se bem depreendi, Vossa Excelência está a dizer que não há aplicação concomitante das duas regras. Há uma possibilidade de escolha diante da situação que se apresentar por parte do segurado. É disso que... Exatamente. Não se misturam critérios, não se misturam regras. Aqueles segurados que até... Para aqueles segurados, né, que até a data já eram filiados até 99, novembro de 99, qual foi o pensamento do legislador? Eles já estão segurados. Daqui para frente, é uma regra permanente. Mas e esses todos? Se nós aplicarmos essa regra, eles serão prejudicados. Então, vamos excluir, pegar 5 anos, vamos excluir os salários de contribuição antes de 94, porque aí eles não serão prejudicados, mas houve o prejuízo. Então, qual é a proposta da interpretação? Que é exatamente o que ocorreu no RE, na repercussão geral. O segurado deve ter a opção de falar, não, eu quero a aplicação da regra geral. Quer dizer, ele não vai pedir uma outra norma, uma interpretação de A com B, não. Eu agradeço, em outras palavras, eu agradeço o que o legislador fez por mim para melhorar a minha situação, só que eu quero ser tratado igual a todo mundo. Eu quero ser tratado igual a todo mundo. Eu quero a regra geral de todos os salários de contribuição, porque aí ele não é prejudicado. Exatamente isso. Não há mistura de regras. Não se mistura a regra permanente com a regra transitória. Agradeço, Vossa Excelência. Aqui, obviamente, para aqueles que ingressaram no sistema pós-99, aí a regra, não há opção, aí a regra sempre, a regra permanente. Mais recentemente, a reforma da Previdência, né, já